versículo 17 a 19. Acompanhem comigo em sua Bíblia ou no telão a palavra do Senhor que nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra, a fazer o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que me importa e o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado em nosso meio. Por isso, Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua poderosa voz. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já falou através dos louvores, assim como o Senhor já falou através da direção, através da intercessão, através da palavra lida. Nós te rogamos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Nós estamos aqui, prostamos e já demos, Senhor, o nosso culto ao Senhor. E agora, Senhor, estamos aqui para ouvir o Senhor continuar a falar conosco. Continua, Senhor, a ministrar em nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a pronunciar, que seja o Senhor a anunciar, que seja o Senhor a nos ensinar, que seja o Senhor a fazer a Tua poderosa obra em nós. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto talvez muito conhecido. Estamos diante de um texto onde já talvez proclamamos, onde já cantamos, onde já falamos ou foi tema de alguma mensagem, de algo, ou até anunciamos através de louvores e exaltação ao nosso Deus. Esse texto, a grande ideia desse texto é uma família forte não são aqueles que nunca enfrentam crises, são aqueles que permanecem firmes em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A família forte não é aquela que enfrenta crises, não é aquela que não enfrenta crises, mas a família forte é aquela que permanece em Deus, confiando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Estamos diante de um texto a qual o tempo daquela região era de dúvida, de violência, corrupção, mas muitos já não temiam a Deus. Estamos diante de um texto onde Abacuque ele é diferenciado dos profetas. Antes, os profetas falavam de Deus ao povo. Abacuque, ele leva do povo a Deus. Abacuque, se você olhar o capítulo de número 1, 2 e o 3, ele começa a falar com Deus, a anunciar a Deus o que o povo estava passando, as dificuldades, os problemas, os processos que aquele povo estava passando e estava enfrentando. Por isso, Abacuque, no início, no capítulo 1, versículo de número 2, ele diz: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Eu gritarei a ti violência e não salvarás. Abacuque está levando ao Senhor dizendo: o Senhor não está vendo o que está acontecendo em minha vida. O Senhor não está vendo o que está acontecendo em minha geração. O povo está se levantando contra o seu povo. Tem um povo se levantando para destruir Babilônia, está se levantando para destruir o seu povo, e o Senhor não está vendo isso que está acontecendo. Abacuque está trazendo a palavra ao Senhor, mas Abacuque começa a falar com Deus. Abacuque começa a lembrar das maravilhas que o Senhor já tinha feito. Abacuque começa a lembrar das maravilhas que o Senhor tinha realizado em seu povo. Abacuque começa a ouvir e a falar com Deus aquilo que estava acontecendo, mas as maravilhas, ele começa a recordar tudo que Deus já tinha feito. Ele começa a recordar tudo que o Senhor tinha realizado. Ele começa a olhar e ver tudo que o Senhor já tinha feito. Então Abacuque começa a entender que Deus é um Deus que cuida. Abacuque começa a entender que Deus é um Deus que realiza a sua obra. Abacuque começa a entender que
que Deus é um Deus soberano. Mas no versículo de número 16, eu quero te convidar a olhar esse texto. No versículo de número 16, nós vamos ver que Deus fala com Abacuque, e ele diz: quando eu ouvir, o meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou em meus ossos, e os meus passos vacilaram. Aguardei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Abacuque ouviu a voz do Senhor, em confirmação com a palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Abacuque leva ao Senhor as dores daquele povo. Abacuque começa a relembrar as coisas que Deus tinha feito e realizado. Mas Deus diz a Abacuque que ele estava mandando aquele povo para destruir tudo e levar o povo para o cativeiro. Abacuque treme ao ouvir a voz do Senhor. Abacuque treme em seus ossos, há fraqueza em seus ossos, os seus passos vacilam, mas ele aguardou em silêncio, confiando no Senhor. Abacuque, ao ouvir o Senhor, as maravilhas do Senhor, ele treme diante da maravilha, diante da voz do Senhor. O cenário era assustador. Ameaçados pela Babilônia, o povo estava prestes a enfrentar perda, destruição, fome, medo, instabilidade. Foi nesse contexto que Abraão escreve esse texto. Mas ele não volta atrás, mas ele diz ao Senhor: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Abacuque diz: a minha força está no Senhor. Não está no recurso, não está nas coisas, não está nos bens materiais. A minha esperança, a minha força está no Senhor. Por isso ele diz: ainda que tudo isso passe, a minha obediência ao Senhor não passará. Ou seja, ele diz: mesmo que tudo fale ao meu redor, minha confiança está em Deus. Os tempos são difíceis. Não conseguem destruir uma família que decide permanecer firme em Deus. Ainda que os tempos sejam difíceis, aquela família que decide permanecer firme em Deus não será destruída. O Senhor diz em sua palavra que existiam duas casas, uma construída na rocha e uma construída na areia. O que o Senhor está dizendo é que se a sua vida estiver construída, estiver alicerçada nele, estiver alicerçada em Cristo Jesus, pode soprar os ventos, vir as tempestades, levantar as águas e não serão abalados. Se você estiver firmado em Cristo Jesus, pode vir as provas, as dificuldades, as tentações, seja o que for, você não será abalado. É isso que Abacuque está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E o melhor para o povo naquele momento era levar eles como cativos. O melhor para o povo naquele momento era ser entregue aos babilônios para reconhecerem a grandeza de Deus, para entenderem que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que realiza a sua obra na minha e na sua vida. Se tudo ao redor da sua família mudasse de hoje para amanhã, como estaria a sua fé? Se acontecesse isso que Abacuque está dizendo, a figueira não floresceu, não há fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, que falte no campo produção, mantimento, ainda que o rebanho ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e ainda não haja gado nos currais, você permaneceria firme no Senhor? Se a sua vida mudasse de hoje para amanhã, se tudo aquilo que você diz possuir e ter fosse arrancado, fosse tirado, aonde estaria a sua fé? Estaria firmada no Senhor? Estaria como Abacuque dizendo, ainda que tudo isso acontecesse, todavia me alegrarei no Senhor. Como está a nossa vida, a nossa fé? Nós estamos fundamentados e firmados em Cristo Jesus? Ou estamos firmados e fundamentados naquilo que possuímos, temos
ou iremos conquistar? Aonde está baseada a nossa fé? Aonde está baseada a sua vida? Aonde está firmada a sua fé? No autor e consumador Cristo Jesus? Ou nas bênçãos, nos sinais, nos prodígios, naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho? Aonde está firmada a sua fé? Abacuque anuncia ao Senhor: Senhor, ainda que o Senhor venha contra nós, eu ainda me alegrarei no Senhor. Ainda que o Senhor venha destruir esse povo, eu ainda me alegrarei no Senhor. Aonde está firmada a sua fé? Em coisas? Em bens? Em força? Ou está firmada no Senhor, que é o autor e consumador da minha e da sua fé? Onde você tem alicerçado a sua vida? Nos recursos ou na fé em Cristo Jesus? Porque dizemos: eu confio no Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entreguei a minha casa ao Senhor, eu entreguei a minha família para o Senhor. Mas na primeira dificuldade, na primeira ocasião, agimos como Abacuque no capítulo 1. Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Até quando eu terei que gritar e o Senhor não me escuta? Até onde eu terei que falar e o Senhor não ouve o meu clamor? Será que temos vivido como Abacuque em capítulo 1? Ou estamos vivendo Abacuque no final da sua carta, dizendo: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor? Aonde está firmada a sua fé? Dizemos ser cristãos em Cristo Jesus, dizemos estar alicerçados na rocha, mas a primeira tempestade, achamos que seremos destruídos. No primeiro vento, na primeira onda que bate contra a nossa casa, achamos que tudo vai desmoronar, que tudo vai acabar. E às vezes chegamos a duvidar. Às vezes chegamos a dizer: o Senhor não é mais comigo. O Senhor não tem olhado mais para mim. O Senhor não tem cuidado da minha casa e da minha família. Famílias firmes aprendem a confiar mesmo sem entender. Mesmo sem entender, nós precisamos confiar, pois o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe, tem os planos maiores ao meu e ao seu respeito. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Mesmo que você não entenda, confie no Senhor. Abacuque, de repente, não entendia o porquê, mas ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a descansar. Ele aprendeu a ouvir que o Senhor tem planos melhores, maiores ao meu e ao seu respeito. Abacuque não entendia o que Deus estava fazendo. Ele via crise, dor e insegurança, mas decidiu confiar mesmo sem respostas. Talvez hoje o que você vê em sua vida é dor e sofrimento. Talvez o que você vê em sua vida é algo acontecendo e você não sabe o motivo, não sabe o porquê, não sabe por que está tomando essa direção em sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus sabe o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Precisamos, como família, entender que o Senhor está trabalhando. Precisamos entender que o Senhor está no controle. Precisamos entender e realmente afirmar: Senhor, o Senhor cuida de mim. Será que temos declarado ao Senhor isso em nossas vidas? Será que temos confiado que o Senhor tem cuidado de nós? Ou temos muitas vezes questionado ao Senhor pelos processos de dificuldades que temos passado em nossa vida? Será que temos clamado ao Senhor e dito a Ele: Senhor, eu sou dizimista da Tua casa, Senhor, eu vou na Tua casa, Senhor, eu sou em todos os cultos, Senhor, eu louvo ao Senhor, Senhor, eu prego a Tua palavra, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que o Senhor não me responde? Será que estamos vivendo esse Abacuque? Ou será que estamos dizendo: Senhor, o Senhor sabe? Quando Pedro foi questionado diante de Jesus, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filos, amor de irmão. E Jesus pergunta novamente: você me ama com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor de irmão. E o Senhor pergunta para ele: você me ama com amor de irmão? E Pedro diz: Senhor, tu sabes.
Pedro entrega ao Senhor porque só o Senhor tem o melhor para mim e para você. Por isso Jesus disse para ele: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida do meu rebanho. Você tem amado a Cristo Jesus? Você tem amado o Evangelho da salvação? Você tem amado o que o Senhor tem feito ou fez na sua vida outrora? Porque se pararmos para analisar e para recordar, como Abacuque fez nos versículos anteriores, ele começa a ver que o Senhor sempre cuidou do seu povo. Se começarmos a olhar para o nosso passado, pode ser ele o tempo da ignorância, nós vamos ver que Deus sempre nos livrou e nos guardou até aqui. Vamos começar a entender que o Senhor tem sempre o melhor para a minha e a sua vida. Quando começamos a olhar para as nossas vidas, nós vamos começar a ver: o Senhor tem o melhor para a minha casa, o Senhor tem o melhor para a minha família, o Senhor tem o melhor para a minha vida. Por isso, a sua família tem vivido baseada nas circunstâncias ou nas promessas de Deus? Como você tem caminhado a sua vida junto com a sua família? Você tem caminhado olhando as circunstâncias, olhando se está ventando, se está soprando, se está vindo problemas, se está tendo dificuldades, ou a sua fé está baseada nas promessas de Deus? Aonde está baseada a sua fé? Aonde você tem vivido com a sua família? Aonde você está baseando a sua família? Naquilo que eu possuo e tenho? Naquilo que eu sou? Ou naquilo que Cristo é em mim? Existe um filme onde o homem vira para um rapaz e pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou isso, eu sou um doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele fala: se isso fosse tirado de você, quem é você? Essa pergunta ecoa em nossos corações. Talvez me pergunte: quem é você? E eu digo: eu sou pastor da Primeira Igreja Batista, sou esposo da Priscila, sou pai de Alan Lucas, sou pai de Ana Beatriz. Talvez, se eu te perguntar quem é você, e você diga: eu sou isso, eu faço isso, eu sou aquilo. Mas se isso fosse tirado de você, quem é você? Precisamos entender que nós somos instrumentos. Precisamos entender que nós somos criados para a honra, para a glória do Senhor. Precisamos entender que a honra é dele, o poder é dele e tudo foi feito para ele. Precisamos estar baseados não em circunstâncias, precisamos estar baseados em quem é o Senhor em minha vida. Precisamos, como cristãos em Cristo Jesus e em família, entender quem é o Senhor para mim. Quem é o Senhor para você? Talvez o Senhor para você é alguém que morreu numa cruz para te salvar e te dar vida eterna. Talvez o Senhor para você é alguém que realiza os desejos do seu coração. Talvez Deus para você, o Senhor para você, é aquele que mudou a sua história, que mudou a sua vida. Mas talvez Jesus para você é aquele que sem ele você não consegue viver, você não consegue ficar. Você até fica sem as coisas, você até fica sem os recursos, mas sem o Senhor não dá para viver. Quem é Cristo Jesus para você? Nós demonstramos em nossas atitudes, em nosso viver, em nossos pensamentos, quem é Cristo Jesus para nós. Será que ele tem sido prioridade em nossas vidas? Queremos tanto ser prioridade para Deus, mas será que ele tem sido prioridade para nós? Queremos tanto ser ouvido, queremos tanto ser atendido, mas será que ele está sendo atendido por nós? Está sendo ouvido por nós? Não, pastor, eu quero mesmo ir na igreja para louvar, cantar, mas eu não quero ouvir pregação, não quero ouvir palavra, eu quero só cantar, eu quero só prestar o culto, mas eu não quero ouvir o Senhor falar comigo, não. Às vezes queremos, achando que iremos entregar, mas o Senhor quer se comunicar conosco. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos instruir a cada dia. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, nos diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento e não confie no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A palavra nos chama a confiar no Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e não confiar em nós mesmos. Não, olha lá, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 5. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Nós precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes nós, como pai, achamos que sabemos o que é melhor para os nossos filhos, mas o Senhor sabe o que é melhor. Ele sabe o do meu e do seu amanhã. Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Nós confundimos a ideia de ser pai e ser mãe com achar o que é melhor para os nossos filhos. Mas o Senhor não acha, Ele tem o melhor para mim e para você. Por isso precisamos continuar orando em casa. Precisamos orar em família. Precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Precisamos instruir os nossos filhos. Precisamos continuar buscando a Deus em família. Precisamos. Por isso eu te digo, não desista. Só porque ainda você não viu o resultado. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Só porque você ainda não viu acontecendo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Continue orando. Continue buscando. Continue entregando. E o Senhor tem o melhor. Não seguir por vistas. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? A palavra nos diz que a fé é a firmeza das certezas que não se vê, mas que se esperam. Não seguir pelo aquilo que você vê. Se você é um justo em Cristo Jesus, seguir pela fé. Confie, pois Ele tem o melhor. Ele sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Família forte transformam crises em altares. Famílias fortes transformam crises em altares. É isso que Abacuque está dizendo, ainda que isso aconteça. Ainda que não tenha nada, ainda que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu, o que o Senhor falou que iria fazer, todavia eu me alegrarei, todavia exaltarei o Deus da minha salvação. Como você tem agido? Abacuque podia reclamar, mas escolheu adorar. A sua família tem feito o mesmo? Ou tem se afastado? Ou tem se excluído? Ou tem sumido? Ou tem se dividido? Como tem vivido a sua família, a sua casa? Ela tem confiado ou tem reclamado? Ou tem se afastado? Como você tem vivido? A crise na sua casa tem afastado você de Deus ou levado você para mais perto de Deus? As crises, as dificuldades têm te afastado de Deus ou tem feito você se aproximar de Deus? Abacuque diz, ainda que isso tudo aconteça, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo ainda que não haja nada, ainda que tudo seja tirado e destruído, eu te exaltarei. É isso que tem acontecido em sua vida quando as crises chegam? Você tem se aproximado mais de Deus, você tem buscado mais a Deus? Ou você tem questionado mais a Deus? Ou você tem reclamado mais com Deus? Ou você tem parado de frequentar os cultos, parado de dizimar, parado de fazer ou de realizar algo em sua vida? Como você tem vivido? As crises, as dificuldades têm te aproximado mais de Deus? Porque você sabe que o Senhor é aquele que te socorre, socorro bem presente no meio da angústia? Ou você tem se zangado com o Senhor? A crise revela onde a nossa família realmente está firmada. É na crise que o Senhor vê
aonde está a minha e a sua fé. É na dificuldade, é no processo, é no problema que Deus vê e vê aonde eu tenho vivido. O que eu tenho crido é na dificuldade, é na crise que realmente Deus vê em quem você tem firmado a sua fé. Em quem você tem firmado a sua fé? Em quem você tem crido? E o que tem acontecido em sua vida? Josué 24:15 nos diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José disse: vocês escolham a quem vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Precisamos priorizar Cristo Jesus. Precisamos priorizar entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Como vemos a história de Jó, Jó perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu sua saúde, estabilidade financeira, abandono dos seus amigos. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a esperança. E ele dizia: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo que alguém possa considerar como alegria de vida. Perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu riquezas, perdeu estabilidade financeira, perdeu amizades, mas ele não perdeu a esperança no Senhor. Precisamos transformar a nossa casa, os nossos jantares, os nossos momentos em comunhão, em família, como um altar de exaltação ao Senhor. Precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos louvar mesmo em tempos difíceis, precisamos agradecer, precisamos exaltar ao nome do Senhor, precisamos engrandecer o nome do Senhor, mesmo que tudo pareça em ruínas, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem o melhor para mim e a sua vida. A alegria da família não pode depender do que eu e você possuem. A nossa alegria não pode estar em coisas. A nossa alegria não pode estar naquilo que eu tenho. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Por isso, Abacuque no 16, ele diz que o Senhor falou a ele tremeu. Mas ele diz: ainda que figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Abacuque está dizendo ainda que aquilo que nós possuímos para trazer o recurso para a nossa casa seja tirado. Ainda que não haja mantimento no campo, ainda que tudo seja arrancado, e ainda que o rebanho seja exterminado dos estábulos, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo, eu entendo, Senhor, que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que talvez eu esteja passando por essa dificuldade e esse processo, porque o Senhor quer me trazer à memória algo, o Senhor quer fazer algo maior na minha vida e na minha família. Por isso, a alegria da minha família, da sua família, não pode estar firmada naquilo que possuímos e temos. Ela precisa estar firmada no Senhor. Hoje muitas famílias perderam a alegria, porque colocaram as suas felicidades no dinheiro, nas conquistas, nas condições, nas pessoas, mas tudo isso pode mudar rapidamente. Tudo isso pode de uma hora para outra acabar. O que mais vemos em redes sociais, o que mais vemos no mundo aí afora, são pessoas que eram ricas, perderam seus recursos, tirando a sua vida, porque a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade estava em possuir e ter, e não em ser para o Senhor. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, não estou dizendo que o trabalho, que o recurso não é importante, mas isso não é a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida é exaltar e engrandecer o nome do Senhor. É fazer o meu melhor, o seu melhor para o Senhor. Quem tem Deus como fonte nunca vive vazio
por causa dos problemas. Quem tem Deus como fonte não vive vazio por causa dos problemas. Lembra o que Jesus disse para aquela mulher à beira do poço? Se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te daria água viva que jorraria do seu interior. Quem tem Deus, quem tem Jesus como fonte da água viva, não fica vazio por causa das dificuldades, não fica esmorecido por causa dos problemas, não fica preocupado com o que irá comer, beber ou vestir, mas confia que o Senhor tem o melhor. Quer ver um exemplo de vida assim? Abre para mim em Filipenses 4, do 12 ao 13. Paulo está dizendo: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu posso ter ou não ter, mas o que eu não posso é não ter o Senhor em minha vida. Posso ter recurso, posso ter isso, posso não ter, mas o que eu não posso é viver sem o Senhor. Precisamos aprender e ensinar a nossa família a depender mais de Deus. Precisamos ser exemplos e ensinar em nossa casa: confie no Senhor, pois Ele tem o melhor ao meu e ao seu respeito. Valorize a presença mais do que os bens. Precisamos valorizar a presença mais do que ter as coisas. Passamos por uma pandemia, por um processo a qual muitos tiveram que ficar em sua casa isolados, sem contato de outras pessoas, nos hospitais, aprisionados na cama, sem ter ninguém por perto. E nós entendemos o valor de um abraço. Não podíamos nem esticar a mão, e todo mundo tinha pavor, com medo de pegar a tal Covid. Precisamos valorizar mais as pessoas. Precisamos valorizar mais o contato humano. Precisamos valorizar mais os nossos entes queridos. Precisamos valorizar aqueles que estão conosco mais do que possuir e ter algo. Pessoas têm amado coisas e usado pessoas. Pessoas têm amado coisas como se vão ser enterradas com aquilo e vão levar aquilo para algum lugar. Pessoas têm amado mais o seu trabalho, mais o seu dinheiro, mais o seu recurso, mais o seu carro, mais a sua casa, mais a sua roupa, do que pessoas. O que nós vemos aí na internet e por aí afora é isso. Esse tal trabalho social, onde as pessoas vão fazer um questionamento social e se vestem de mendigo e vão tocar em alguém, a pessoa: não me toca não, você vai me sujar, você vai sujar minha roupa. As pessoas estão preocupadas com os seus recursos, com as suas coisas, com os seus bens. Adoram e exaltam o Senhor porque possuem e têm, mas quando tudo vai de mal a pior, falta fé, falta reconhecimento, falta confiança no Senhor. Abacuque termina dizendo: o Senhor Deus é a minha força. E a pergunta que eu lhe faço é: quem tem sido a sua força? O seu dinheiro? O seu trabalho? A sua família? A sua casa? Ou tem sido Deus a sua força? A família permanece de pé, não porque é perfeita, mas porque Deus sustenta. Talvez hoje existam lágrimas escondidas, relacionamentos feridos, preocupações silenciosas, medo dentro da sua casa, mas Deus ainda restaura famílias. Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle da minha e da sua vida. Uma família sustentada por Deus pode até passar pela guerra, mas nunca será abandonada nela. Uma família sustentada por Deus pode ainda passar pela guerra,
mas nunca será abandonada nela. O Senhor está no controle. O Senhor cuida de tudo. E por isso Abacuque declara, dizendo: ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Hoje Deus nos chama para voltar ao altar. Hoje Deus nos chama para voltar a nos alegrar no Senhor. Hoje Deus nos chama para exaltar o Senhor, ainda que nada daquilo que eu espero aconteça. Eu me alegro no Senhor. Nós precisamos se alegrar no Senhor. Precisamos estar juntos, confiando no Senhor. Ainda que tudo vai de mal a pior, o Senhor não perdeu o controle. Ele está no controle da história, Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Por isso, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. E exulte o Deus da sua salvação. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,